4. Cruzeiro e Vasco tivemos um empate. 2-2. Tudo bem, André? Tudo bem, Jean? Vou começar com o Jean. Por favor, olha só que presença ilustre. O convidado merece. É isso. Temos aí os melhores momentos. Jean Oddi, muito boa noite. E esse jogo do desespero, é aquele empate que é ruim para os dois ou o Vasco como visitante por uma vantagem, dá para sair feliz? Boa noite, companheiros. Prazer estar aqui ao lado de tão seleto time. Prazer é nosso. É verdade, né? Mas assim, eu acho o seguinte, o jogo, tecnicamente, claro, não foi um jogo brilhante, como não poderia ser mesmo, né? Fosse assim, as duas equipes não estariam onde estão. Mas acho que foi um jogo que mudou muito a partir dos 15 do segundo tempo. Para mim, até os 15 do segundo tempo, a gente teve um Cruzeiro até ligeiramente superior, ali chegando mais, buscando mais o gol, se aproximando mais da meta adversária. Claro que falta a qualidade, né? Falta o último passe, faltou muito isso, faltou a finalização correta, tanto que a finalização que entra aí do Cruzeiro, a primeira acaba sendo uma bola desviada, mas achei que o Cruzeiro foi melhor até os 15. A partir dos 15 do segundo tempo, o jogo muda completamente com as alterações do Vasco, o Vasco passa a ser mais perigoso e vamos falar, né? O final do jogo fica divertido demais, porque fica um jogo quase que sem defesa. Talvez respondendo um pouco a sua pergunta, porque eu acho que se qualquer uma das duas equipes considerasse o resultado um bom resultado, a gente não teria o final da partida da maneira que ela foi. Porque foi um final de jogo muito aberto, com chances desperdiçadas de ambos os lados, né? O Wesley acabou perdendo um gol incrível. Eu acho que assim, olhando para os... Eu penso sempre assim, o que estão pensando os rivais de Cruzeiro e Vasco na briga pelo rebaixamento? Eu acho que o Bahia gostou do empate. Eu acho que o Goiás gostou do empate. O Santos gostou do empate, que ninguém ultrapassou o Santos. Então, olhando nesse aspecto, me parece que não foi um bom resultado nem para o Cruzeiro, que jogava em casa, e nem para o Vasco, que jogava fora de casa, mas sem a torcida e com um time que eu acho que é melhor do que o time do Cruzeiro. E aí, André Kifuri, muito boa noite. E o jogo? Boa noite, Felipe. Boa noite, Gustavo. Jean, uma ótima noite a todos. Eu concordo com tudo que o Jean disse. O jogo não foi bom tecnicamente, não foi um jogo muito prazeroso para nós, né? É claro que as pessoas, as duas torcidas diretamente envolvidas, têm outras razões para se apegar a um jogo como esse. Achei que o Vasco é superior tecnicamente, foi superior tecnicamente. Teve um momento ali, final do primeiro tempo, em que o Cruzeiro mereceu as coisas que aconteceram, mesmo sem a presença do seu torcedor, mesmo com todos os problemas que o Cruzeiro está enfrentando com uma comissão técnica que chegou só para essas últimas partidas. Você percebe que no evento do primeiro gol, por exemplo, na hora que o Castan é traído pelo kick da bola, o Peck bate bem, quase sem ângulo, é verdade, faz o gol. O Peck fez o segundo gol. Na hora que o Puma faz o gol, a reação dos jogadores do Cruzeiro na câmera por trás é de todos assim, um misto entre mão na cabeça, olhar para baixo, tipo, meio que dizendo como nós tomamos um gol assim, em casa. Mas no final, o 2-2, como seria qualquer empate, não é bom para ninguém, não é ruim para ninguém, mantém as coisas, mantém o suspense, né, tanto para o Vasco quanto para o Cruzeiro. E eu continuo insistindo com a minha opinião. Eu acho que o Vasco vai escapar. Eu acho que o Vasco não tem carregado esse estigma de time possivelmente rebaixado pela forma como se entrega às partidas, mesmo quando não faz uma atuação muito boa. É competitivo, hoje foi assim, e foi buscar esse empate fora de casa para ele. Apesar de um ponto não ser o objetivo, não está muito ruim também. E aí, Zupac, boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao fã de esporte. Foi um empate ruim para os dois na missão de lutar contra o rebaixamento. Assim, para o Cruzeiro, jogando em casa, tinha vantagem. Claro que, aparentemente, ainda piora o resultado. Mas o Vasco ele é melhor do que o Cruzeiro, né? Então, eu esperava um pouco mais do Vasco no jogo também. Foi um jogo que mostrou um pouco as fragilidades das duas equipes, pontos fracos delas, ou um pouco do que elas têm como característica, né? O Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro é um time que sofre poucas finalizações, né? É o time que menos sofre finalizações em todo o campeonato. É o Cruzeiro. Não sofreu tanto, sofreu menos do que está acostumado. Mas o Cruzeiro é um time que ele tem dificuldade de finalizar. Ele tem dificuldade de criar chance. E nessa formatação ofensiva desse último terço do campeonato, com o Bruno Rodrigues como
essa figura de centroavante, ele não é um centroavante. O Cruzeiro sofre muito para encontrar o espaço em profundidade para atacar. Então, assim, o Vasco fez 1-0 no começo, a gente viu aí o golaço do Puma Rodrigues, e a partir daí o Cruzeiro foi pro jogo, né? O Cruzeiro falou, não, agora então eu vou construir porque eu preciso. E rodava a bola para lá, rodava a bola para cá, o Bruno Rodrigues se movimentava, o Arthur Gomes se movimentava, o Matheus Pereira vinha muito de trás, queria ver o Matheus Pereira um pouco mais pisando a área para finalizar, porque o Cruzeiro tem dificuldade para finalizar. E aí conseguiu, numa bola desviada do Arthur Gomes, e depois no pênalti que a gente vai falar, cometido pelo Rossi, virar o jogo. A partir daí era jogo de controle do Cruzeiro. E o Vasco demorou para entrar no jogo no segundo tempo. Quando entrou, aí voltando para a característica, entrou para aquilo que o Vasco tem como característica. O Vasco é o time que mais cabeceia no campeonato. O Verratti chegou no meio da competição e ele já é o maior cabeceador do Campeonato Brasileiro. E aí o Vasco começou a disparar cruzamento para o Verratti de tudo quanto é lado. Olha lá, cruzamento daqui, bola de lá, Rafael Cabral defende. Por baixo, o Vasco criava muito pouco. Até que veio o escanteio, o Payet bate o escanteio, a bola é desviada e o Peck marca o gol de empate no finalzinho. E aí teve gol anulado, teve gol perdido. Acabou que o empate foi justo. Peck estava na seleção de base, né? Tava na... E o Vasco conseguiu que ele jogasse. Sim. Não foi um movimento sem sentido pela presença dele no resultado. O Medel também estava em data FIFA, jogou só o primeiro jogo do Chile, conseguiu voltar para jogar. Pelo que foi o jogo, foi um empate honesto, assim, pelo que a gente viu nos 90 minutos. Não foi lá um grande jogo, mas foi um jogo, né, em que as equipes alternaram na dominância e acabou sendo legítimo. Mas é um empate que mostrou um pouco as fragilidades das duas equipes e ajudou a explicar por que elas estão aonde estão, lutando contra o rebaixamento. Eu acho que foi o Jean que falou que, pelo que de material humano tem os dois lados, falou sobre o resultado, mas esperava um Vasco um pouco melhor, né? Para você o Vasco é melhor e no jogo não foi melhor, teve momentos melhores, mas foi um jogo igual, é isso, Jean? Eu acho que o Vasco tem mais time, né? Aliás, basta você ver a escalação, né? Nem é só que tem mais time, eu acho que se você olha pro nível dos jogadores, pro passado dos jogadores do Vasco e do Cruzeiro, são jogadores de graus diferentes mesmo, na média. Eu acho que o time do Vasco, ele é melhor do que o do Cruzeiro, com melhores jogadores, e acho até que fez melhores atuações nos seus bons momentos neste campeonato. Não foram tantos, mas quando o Vasco teve bons momentos, eles foram melhores do que os bons momentos do Cruzeiro. Mas por isso mesmo, eu até discuto a postura que o Vasco teve no primeiro tempo, principalmente, porque o Vasco sai na frente, sim, com a bela jogada do Puma ali, com um lance de felicidade, mas a verdade é que o Vasco não estava buscando gol, o Vasco estava com as linhas baixas, o Vasco estava esperando. Acho até que seria compreensível essa postura se você tivesse com o estádio lotado, mas não tinha ali, o clima era de, assim, dois times se enfrentando sem nenhuma vantagem do ponto de vista de apoio, de torcida, de pressão, e, portanto, eu acho que o time mais técnico talvez pudesse ter tomado mais a iniciativa do jogo. O Vasco, eu acho que não fez isso no primeiro tempo. Depois fez, para mim, a partir do segundo tempo, a partir das alterações, ali mais ou menos dos 15, o Vasco é melhor. E talvez com até uma intensidade superior ao que era melhor o Cruzeiro no primeiro tempo. Mas acho que, por eu considerar o Vasco um time melhor, com melhores jogadores e o estádio ser um estádio neutro, eu acho que o Vasco poderia ter tido uma postura diferente ainda na primeira etapa. Vamos colocar números da partida, esse empate 2-2, o número inquestionável é o placar, né, o 2-2, mas vamos ver se os detalhes da partida trazem... Olha, passes certos foi igual, hein? 297. Eu nunca vi também. Um jogo que empatou em passe certo. Nunca vi. Exato. E empata quase tudo, né? O que não empata ali é finalizações 14-9 para o Cruzeiro, mas é 3-2, 4-4. Esse é uma margem de erro, a prova de eleição presidencial, hein, Zupac? Isso mostra como o jogo foi igual, né? O Vasco começa um pouco melhor, o Cruzeiro cresce da metade para o fim do primeiro tempo, o Cruzeiro começa melhor no segundo tempo, o Vasco cresce da metade para o fim da segunda etapa, então foi um jogo onde as duas equipes não conseguiram sustentar os seus melhores momentos e os adversários encontraram um caminho para buscar o empate. Eu acho que isso, nesse jogo, nesse caso, nem sempre isso acontece, mas os números ajudam a explicar o que a gente viu no campo, né? A matemática, ela é uma extensão daquilo que o campo mostrou no estádio do Mineirão.
A gente está colocando aí os gols, já aí os lances completos. Tivemos também no final gol anulado, o gol que perde o Wesley, também está dando o que falar nas redes sociais. Não pode. Não pode. André, a gente já vai emparelhar um pouco o Z4. Golaço, hein? Ele teve um jogo... E aí o Arthur, no empate do Cruzeiro, faz um tremendo gol também. Exato. Pumita não teve um jogo Flamengo no Carioca que faz, acho que um golaço. Sim, de longe, 1-0. 1-0, o gol dele. Ele ficou fora da convocação para o Uruguai agora, o Bielsa não. Já chegou a chamá-lo. Na primeira lista do Bielsa, o Puma jogou de zagueiro, como joga hoje o Matias Vinha no Uruguai, né, que é lateral esquerdo. Mas nessa última lista, o Puma ficou fora do chamado. Ô André, a gente... E o Castan, Felipe, que falha no primeiro gol, no gol do Puma, participa do início da jogada do gol de empate do Cruzeiro, de certa maneira se redimindo ali. A gente já falou algumas vezes, a gente faz muito pós-jogo, e como a questão do Z4, mais do que... Se bem que esse ano a questão da luta pelo título também, a gente já teve muita alternância de momentos, o que é pouco comum, às vezes, em disputa entre ponteiros. Mas no Z4 é comum, a gente tem a percepção, agora esse aqui não tá com um cara que cai mais. E a gente vê como oscilam. Oscila demais. O Cruzeiro era um que eu não imaginava ter aí sabe, o desfibrilador contra o Galo, a vitória com o Fortaleza, a coisa dando chão. Opa, vamos lá. O Cruzeiro, bem ou mal, tá ali, né? Tá na briga e sobrevivendo rodada a rodada para chegar vivo ali no final. Que o Cruzeiro contra o Palmeiras. O que eu acho que é uma vantagem do Vasco nessa situação contra os seus concorrentes ali é que o trabalho no Vasco é um trabalho mais inteiro, né? É um trabalho mais completo. A comissão técnica chegou já faz algum tempo. E eu não estou nem comparando com o dia da chegada do Paulo Autuori. Não é disso que se trata. Mas o Ramon Dias, ele pode falar que ele conhece o Vasco, conhece o grupo, tem um bom relacionamento com a torcida. E a missão dada é a missão que ele está tentando executar desde o momento que ele chegou. Passou por várias dificuldades, São Januário fechado, jogadores que chegaram praticamente junto com ele precisavam se inserir ali numa situação que não havia tempo, chega e joga. A maioria conseguiu fazer isso e contribuir. Então eu acho que nessa hora, por mais que o futebol brasileiro insista em negar ou tentar negar o valor do trabalho, eu acho que nessa hora, na hora que uma equipe precisa buscar os seus recursos para evitar um rebaixamento, quem tem um trabalho um pouco mais estabelecido, consolidado, se sente mais forte, até na questão psicológica, e está mais próximo do objetivo. A gente acompanha o Vasco. O Vasco oscila nessa coisa? Oscila. Ou é um oscilar menor? É um oscilar com um piso mais sólido, vamos dizer? Oscila porque aquilo que o Vasco mostrou da chegada do Ramon Dias para frente, fosse aquilo um piso do Vasco, o Vasco já estaria fora da luta contra o rebaixamento. O Vasco estaria à frente do Corinthians, por exemplo, que é um time que oscilou bastante durante o campeonato. Mas o Vasco oscila. E assim, o primeiro turno do campeonato não teve oscilação. Foi um primeiro turno horrível do Vasco e não foi bom. A partir da chegada de Dom Ramon Dias, aí o Vasco começa a jogar bem, aí ganha 2, 3 jogos, aí ficou 2, 4 jogos, acho, sem ganhar, volta para a zona de rebaixamento, volta a lidar com a pressão psicológica dessa própria oscilação. Aí o time reage um pouco, desce um pouco, então fica nessa, né? O fato do Vasco comemorar hoje um empate que deixa o time a 3 pontos do primeiro habitante da zona de rebaixamento mostra o nível dessa oscilação. A questão é que os melhores momentos do Vasco nesse período são mais animadores do que os dos rivais. Sim. Pela maneira que o seu técnico trabalha, pelas individualidades que apareceram, por ter um cara como o Verratti, que é um cara que resolve jogo, por ter um cara como o Payet, que eventualmente pode resolver pouco, mas eventualmente pode resolver jogo também, por ter o Léo Jardim, que é um dos bons goleiros do campeonato, acho que é o goleiro que mais pratica defesas no campeonato, é o Léo Jardim. Então, assim, oscila. Mas o que o Vasco mostra de bom, os seus concorrentes lá embaixo raramente mostram. Galera, tivemos aí o jogo do Vasco contra o Cruzeiro, um empate nada proveitoso para o time do Vasco. Infelizmente, o time jogou mais uma vez o primeiro tempo horroroso, fez o gol, recuou totalmente, com 15 minutos de jogo, recuou totalmente o time, deixou de jogar e o Cruzeiro veio para cima, né? O Vasco chamou o Cruzeiro para cima e o Cruzeiro aproveitou. Veio para cima, fez um gol. Infelizmente, no final do segundo tempo, Ale Rossi não foi o dia dele, não estava jogando nada. Fez o pênalti, o Cruzeiro foi lá, aproveitou, fez o 2-1. Infelizmente, a gente foi para o segundo tempo com a desvantagem. O Vasco, depois das substituições de Ramon Dias, deu uma melhorada, né? Foi para cima.
empatou 2-2, teve chance ainda de fazer o 3-2, mas infelizmente não deu. Pagamos, né, pelo primeiro tempo horroroso que o Vasco jogou. O jogo dava, se o Vasco entrasse no primeiro tempo, não recuasse, dava sim da gente ganhar esse jogo, sair aí com os 3 pontos de lá e praticamente aí se livrar da zona de rebaixamento, que a gente empurrar o Cruzeiro mais para baixo e ali lá para a zona da Sul-Americana. Infelizmente, mais uma vez não deu. Parece que o Vasco gosta desse jogo, de jogar com risco, né? De sempre estar precisando ali do limite. Então galera, é isso aí. Vamos pro jogo pro Atlético Paranaense tentar aí pelo menos um empate fora de casa. E aí, galera, o que acharam? Não se esqueça, já deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e fique ligado que amanhã tem mais notícia do Vascão.